Família do reino, e aí, como é que vocês estão? Tá meio escuro, né? Não tá vendo nada, mas eu vou te contar uma situação aqui, tá? Eu tava fazendo uma caminhada, né? Enfim, né? Enfim, gastar um pouquinho mais de energia. E eu passei por um lugar aqui bem escuro, que de vez em quando eu gravo uns vídeos aqui, né? E, enfim. Só que eu quero te falar alguma coisa. A Bíblia diz que nós somos luz em meio à escuridão, tá? E realmente quando eu entrei no lugar mais claro, eu vou te mostrar ali embaixo. Vou mudar a câmera. Lá embaixo tem uma claridade, ó. Você não tem uma claridade ali embaixo, ok? Eu vou virar a câmera para mim de volta. E aí quando eu comecei a entrar na escuridão, os seus olhos ele precisa se adaptar à escuridão, né? Então tava muito escuro. Então meu cérebro ele já começou o quê? Ele já começou a dar indícios de medo da escuridão. E agora tá conseguindo me ver, né? Então assim, eu tava andando aqui e realmente me veio um arrepio muito grande, porque o nosso cérebro ele tem medo daquilo que ele não vê, mas é questão de proteção mesmo. Ele quer nos proteger de algo que ele não tá vendo, é natural, tá? Mas o que acontece? Ele começa a criar coisas para te travar, ok? Para não te permitir que você avance, ok? Te criando medo para você não avançar, tá? E aí nesse inteirinho, o que eu fiz? Eu repeti em voz alta aqui, não tem ninguém, tá? Só eu aqui. Então assim, eu repeti bem alto. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu sou luz no meio da escuridão. Eu sou luz no meio da escuridão. E aí o que foi que aconteceu? O medo foi embora, tá? Então é coisa de você instalar um drive mental. E foi o que eu falei, usar a palavra no momento que tem que ser usado, tá? Porque o medo ele vai te paralisar, tá? Mas para tentar te proteger de certa forma. Só que o medo, realmente, ele te faz. Eu falei assim, eu vou voltar. Eu saí, né, fui para um lugar mais claro. Eu falei, não, eu vou voltar. Só de raiva, eu tô cansado, saco cheio do cérebro ficar me travando por esse monte de coisa. Aí eu voltei e tô aqui no meio das trevas. Tá? Só que acontece, nossos olhos, ele acaba se adaptando na escuridão, tá? Por causa de algumas luzes externas, tá? Então assim, eu passei a enxergar aquilo que eu não estava vendo na escuridão, tá? Então a nossa vida é a mesma coisa, tá? Às vezes você não está enxergando porque você não está, vamos dizer assim, você não está enxergando o próximo passo, tá? Você não tem medo, você está com medo, enfim, algumas coisas te limitam, tá? Mas enquanto você não se jogar no meio da escuridão e entender aonde que você, aqui tem um caminho, tá? Aqui tem um caminho, então tem que trilhar esse caminho. Então eu comecei a trilhar nesse caminho, tá? E esse caminho ele é reto, tá? Então o que acontece? E aí eu saí, aí eu falei, não, eu vou voltar e vou ficar no meio da escuridão. E tô aqui no meio da escuridão, tô gravando um vídeo pra vocês, tá bom? Então assim, resumindo, use a palavra quando você sentir medo, independente quando o teu cérebro te dizer. Eu falo muito sobre isso pra você entender como é você por dentro, tá? Então assim, use a palavra e quando você tiver medo de se jogar em algum lugar, entenda primeiro o caminho, tá? Só que você só vai descobrir andando neste caminho. Não tem como. Com Deus é assim, qualquer coisa que você vai fazer na área da sua vida é assim. Você precisa de se jogar, você precisa de entrar. Por isso que tem muitas pessoas que têm medo de arriscar na vida. Isso que eu tô fazendo, eu tô me arriscando aqui, sabe assim? Eu tô, destravando o meu cérebro, sabe assim? Então assim, porque eu tô de saco cheio do meu corpo, ele querer me travar, de um monte de coisa. Então aos poucos você vai tirando isso dentro de você. Essas coisas que foram colocadas em você desde pequenininho, medo do escuro, do cérebro. Então assim, espero ter contribuído aí com vocês. Eu já registrando, isso aqui é um destrave, tá bom? Isso que eu venho fazendo desde então para mim ser uma pessoa melhor, tá? Ser uma pessoa melhor a cada dia mais e ter experiências novas, enfim. Sabe assim? Então é isso que a gente precisa de fazer. A gente precisa de usar, colocar a prática e se jogar, tá? E se jogar, buscando instruções e não tendo medo e usando a palavra, tá bom? Então assim, ó, você vê que é tudo escuro aqui, tudo escuro, gente. Eu tô no meio da escuridão, tá? Mas eu sou luz na escuridão, porque em mim habita a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá bom? Então, tamo junto, sou apaixonado por vocês, espero ter ajudado, contribuído aí, tá bom? Fica na paz. Fiquei, ó. Vou apagar aqui de novo. Então, é isso aqui, tá? Então, é desse jeito mesmo. Tá tudo escuro. Só que eu sou a luz em meio a essa escuridão, tá? Então, se jogue e use a palavra aonde que você tem mais medo. Use a palavra e repita. E continue naquele lugar. E repita. Que você vai ver grandes coisas acontecer. Aonde que o teu cérebro, ele te trava.
o inimigo de nossas almas, tá bom? Então fica na paz aí e espero ter contribuído. Sou apaixonado por vocês. Fiquei! Família do Reino, olha o que eu tava te falando. Eu entrei num caminho desconhecido aqui, novo, tá? E aí o que acontece? Isso aqui é um muro de um condomínio, tá? E eu cheguei, fui até o final, lugar desconhecido, tá? Você vê que não tem saída, tá? A caminhada não tem saída, tá? Então, foi o que eu falei. Você precisa se jogar, sempre tem um caminho. Mas o que acontece? Sempre, se você estiver vivo, se você... Então assim, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que voltar, tá? Eu vou ter que voltar. Então, essa volta vai me custar energia, vai me custar muita coisa. Mas eu aprendi o caminho, tá? Eu aprendi que esse caminho não tem saída. Então eu não venho mais por ele, tá? Então se eu vier por ele é para eu ganhar mais reflexão. Isso daqui não foi nada programado, tá? Eu simplesmente estou caminhando, explorando novos lugares, tá? E, enfim, e realmente isso aconteceu comigo, tá? Então eu vou ter que andar todo o caminho de volta, tá? Pra procurar novos ambientes, enfim, tá? Então o que você precisa fazer é isso, tá? Buscar novos ambientes também para você pegar mais maturidade e experiência para você passar pegar maturidade e fortalecer, lógico, a musculatura. Enfim, muita coisa acontece quando você se joga no novo, tá? Então, ainda tô fazendo essa caminhada, então não tem como, tá? Você precisa de se jogar e ver o que acontece e não repetir os mesmos erros. É simples, continuar errando, vai voltar sempre no mesmo caminho, às vezes não vai voltar. Sabe qual que é a única diferença de mim aqui nessa situação e de você também? É o que você tá vivo. Muita gente morre no meio do caminho, muita gente morre lá no final e não tem como voltar. A gente tem como voltar porque a gente está vivo, tá? Então você tem essa oportunidade de fazer o novo, tá bom? Então pega esse aí só para complementar lá o que eu consegui sair, tá? Aquele ali é o caminho, tá? Você vê que não tem saída, é uma rua sem saída, tá? Então eu entrei nessa rua para ver o que é. Então eu ganhei mais uma experiência, uma reflexão. Para você ser uma pessoa mais sábia, né, vamos dizer assim, você tem que ter reflexão. Você precisa de refletir tudo o que acontece sobre a sua vida. Refletir, ressignificar por algo positivo, tá? Porque tem gente que ressignifica para o negativo, tem uma visão negativa da situação, tá bom? Fica na paz, até já, se eu continuar aqui.